O tema do ponto de vista de hoje é a crise política e eu recebo em nossos estúdios o Antônio Carlos Lobão, que é economista da PUC Campinas. Bem-vindo, Antônio. É um prazer estar aqui. Vamos debater a crise que afeta todos os brasileiros, né? E também o Wagner Romão, que é professor de Ciências Políticas e sociólogo da Unicamp. Bem-vindo, Wagner. Muito obrigado pelo convite. Bom, a primeira pergunta para os dois, acho que a gente pode começar com o Wagner. Qual o tamanho da crise política atual? Ela talvez seja a maior crise desde 64, né? Porque a crise anterior do impeachment do Fernando Collor, acho que ela não tinha a dimensão que essa crise está tendo em termos de, digamos assim, passagem, acho que momento de virada de um momento político, né? Que foi esses 12, 13 anos do PT como, né, o partido que lidera esse governo, o atual governo, né, o governo já então desde 2003, né, e que, portanto, tem uma inflexão importante aí na reconfiguração, eu diria, das forças políticas no país, né. O impeachment do Fernando Collor era um outsider, né, não totalmente um outsider, era governador das Alagoas, mas vinha de um partido muito pequeno, um PRN, um partido, né, um partido nanico, né, que a gente poderia chamar assim, e não conseguiu montar a sua base de governo e se viu numa situação de envolvimento com corrupção, com malversação do dinheiro público, né. Mas logo ali se construiu uma coalizão que fez a transição daquele período, né, que seria do período Sarney, a pequena passagem de Collor, depois do governo Itamar, e a transição para o governo Fernando Henrique, que inaugura 8 anos de domínio do PSDB e, em seguida, do PT, né, de hegemonia do PT na política brasileira. Então, eu acho que, se a gente for comparar nesse tamanho, né, da crise, dessa situação de muita instabilidade no campo da política, eu acho que a gente pode retornar, sim, a 64. Acho que desde a virada, né, do período de 64, o fim, a transição para o regime democrático em 85, né, e agora esse momento que acho que é um momento de transição. E a gente não sabe exatamente como é que as forças políticas vão se configurar nos próximos meses e anos, né. Lobão, e no campo da economia, como que a gente vê essa crise política que tem aí reflexos econômicos? Aí ao contrário do que o Wagner colocou, em termos de crise econômica, essa sem dúvida não é a principal crise, não é a maior crise que nós já vivemos. Agora, ela tem um mecanismo, e a política e a economia têm esse mecanismo de retroalimentação, né? Enquanto a economia vai bem, você consegue ter uma sustentação política melhor, então existe essa ligação muito forte entre a economia e a política. Tanto que a gente pode começar a datar essa crise, não de agora, ela já vinha acontecendo, né? Você teve, ao longo dos anos dessa política do PT, principalmente do segundo governo Lula, você tem uma política econômica que tem um caráter fortemente distributivista de renda, ou seja, a renda está sendo distribuída, uma política que focava fundamentalmente na geração de empregos, né, na distribuição da renda efetivamente, e isto foi viável porque durante muito tempo se pôde conciliar essa política de distribuição com a política também de pagamento de juros, que atendia ao grande interesse, ao interesse do grande capital, né? Quando você tem uma crise econômica em que você tem que optar por manter uma política ainda distributivista, né, focada no emprego, cuja prioridade é, inclusive, a geração de empregos, e você não tem mais pernas, ou seja, o Estado não tem mais condições de garantir as duas coisas, ou seja, aqui o grande capital, principalmente o capital bancário, né, o capital financeiro em geral, né, os mercados dos grandes aplicadores. Então, quando você não consegue mais conciliar essas duas políticas, o que acontece aí em 2013, né, a Dilma opta por uma política, pela manutenção da política de distribuição, em prejuízo do grande capital, né? Então, aí sim, a crise, se a gente considerar, ela chega na metade do governo dela com quase 85% de aprovação. Inclusive a aprovação dos mercados, a aprovação dos meios de comunicação, e você, em 6 meses, na hora que ela opta por uma política de redução drástica das taxas de juros,
né, de redução forte no poder dos bancos, ou seja, os bancos públicos entram agressivamente focando a redução das taxas de juros, tomando o mercado dos grandes bancos privados, né, a popularidade dela começa a despencar. E os meios de comunicação também vão nessa mesma direção, criticando fortemente a política econômica, né, a mesma política que vinha sendo elogiada até pouco tempo atrás. Wagner, o Michel Temer recentemente ele falou numa união, ele chegou a admitir que a crise era grave. Uhum. Do seu ponto de vista, essa reação do vice-presidente diante da atual situação econômica e principalmente política do país, como que ela pode ser vista? Eu acho que ele fez o seu papel institucional, né? O vice-presidente, que também, nesse caso, é líder de um dos 2 ou 3 grandes partidos do país, né? Fez uma inflexão, quer dizer, se colocou à cena pública, já havia sido chamado pela própria presidenta a ser o articulador, assumir a articulação política do governo, né? Então ele faz um papel institucional de se colocar, digamos assim, a serviço, né, do próprio governo, da construção de alguma estabilidade política. Isso, em primeiro momento, é entendido como um posicionamento de que ele, Michel Temer, poderia, sim, guiar o país para um novo cenário. Ele desmente essa versão, né, se aponta como, digamos assim, um servidor do governo como um todo, liderado pela presidenta. E acho que agora o que se coloca é a grande pergunta que se coloca, e acho que a última semana, os últimos 10 dias apontam nesse sentido, né? É um pouco a pergunta sobre como é mais fácil, né? Quer dizer, como é mais possível ou mais rápido, né, que a gente possa ter algum nível de estabilidade política para que possam ser enfrentadas as questões que o Lobão coloca, né? Quer dizer, sem um mínimo de estabilidade política, sem um mínimo de composição no Congresso Nacional e das próprias forças da sociedade civil, empresários, movimentos sociais e assim por diante, me parece, né, e essa é a avaliação mais generalizada entre os analistas também, de que a gente terá mais dificuldade para sair desse momento econômico ruim, né? Acho que é isso que está colocado na mesa e acho que é isso que também a classe empresarial, né, aponta como, digamos, uma estratégia para a saída da crise econômica, né? E por isso, né, por isso a gente tem um deslocamento da crise política, né, de um ambiente hostil, que era o ambiente da Câmara dos Deputados, liderada por um deputado, um presidente da Câmara, que já tinha se colocado contra, né, na oposição ao governo, já tinha saído da base de coalizão, ao revés do seu próprio partido, para o Senado, né? Esse é o movimento que está sendo feito para o Senado e para a própria sociedade civil organizada, no que diz respeito aos segmentos econômicos, empresariado de transportes, empresariado industrial, empresariado no comércio. Parece que é esse que é um pouco. Isso foi um pouco disparado por esse posicionamento bastante enfático do Michel Temer. É como se ele admitisse que existe uma crise de instituições, principalmente aí entre presidência, Senado e Câmara. Acho que eu não sei se é uma crise de instituições. Eu acho que há momentos em que esses poderes eles funcionam de maneira mais articulada, né? Mas há momentos também, e isso é muito próprio da democracia e da capacidade de construir coalizões, em que haverá mais dificuldades, né? A gente, por exemplo, vamos pegar Estados Unidos, que é sempre um modelo, né? Embora lá seja um regime bipartidário, então a gente tem essa diferença, o sistema bipartidário tem essa diferença, mas lá também o momento atual é de um presidente democrata e um Congresso dominado pelos republicanos. Então, há, claro, tensões, há fricções mais fortes nesse momento, e aí a habilidade política, né, de construção de coalizões, de construção de consensos, de caminhar para uma agenda que seja mais ou menos comum, né, é o que vale, né? Acho que é isso, esse é o sentido do que nós estamos vendo por enquanto, né?
Nesse ponto de uma agenda política, a economia sofre muito com isso, principalmente a confiança dos mercados internacionais. Falta uma agenda política econômica no Brasil hoje que mostre que essa crise não vai se estender até o fim de 2016, até provavelmente 2017, como já vem falando? Essa confiança, ou essa falta de confiança, ela é mais interna do que efetivamente externa. Se a gente analisar, apesar de tudo isso, o Brasil ainda é o terceiro principal receptor de investimento produtivo estrangeiro, né? Ou seja, mesmo com toda essa crise, há uma entrada muito forte de capital estrangeiro dentro do país. O problema maior, acho que é o empresariado interno, local, né? Nacional. E as empresas que estão aqui, né? Por conta da incerteza. O grande problema da empresa não é a má notícia, mas é a incerteza com relação àquilo que pode vir a acontecer, né? Porque muitas decisões dependem dessa confiança do empresariado. E essa confiança, ela vem por conta, essa falta de confiança vem por conta, bom, para onde vai? O que vai acontecer? Né? A ponto de a gente tem visto, inclusive agora, uma movimentação desse empresariado no sentido de tentar colocar um pouco mais de calma no ambiente político. Né? A gente viu uma declaração, por exemplo, da Firjan e da Fiesp, que juntas publicam aí uma carta, um manifesto defendendo, né, buscando essa estabilidade, né, inclusive mencionando ali o Michel Temer. Depois a gente vai ver os presidentes dos maiores bancos do país também, que geralmente não dão entrevistas, né, mas vão colocando, inclusive, responsabilizando o Congresso pela crise, né, ou seja, de certa forma, o impeachment ou qualquer ameaça nesse sentido vai colocar mais incerteza ainda. Né, e os empresários, eles querem, é simples, eles querem ganhar dinheiro. Né? E imaginar que você vai passar por um processo de impeachment, onde a sociedade se divide, as ruas de novo se enchem dos dois lados. Depois disso, ainda que se isso vier a vingar, você tem ainda eleições. De novo, nossas eleições passadas mostraram um pouco como o país está dividido. Então, isso para o empresário, né, isso é algo muito preocupante. Então, é preferível, muitas vezes, um governo se tolerar determinado governo, mesmo, embora, veja, a própria política econômica, o empresariado não tem muito mais o que questionar ali, né? Principalmente os grandes bancos, as grandes corporações. Já Né? tiveram Então, muito benefício. E a política agora é altamente favorável, uma política de pagamento de juros altíssimos, você tem todo um pacote de concessões, de privatizações que estão por vir. Né? Óbvio que você tem problemas, por exemplo, no setor de óleo e gás, petróleo, né, que basicamente quase 13% do PIB depende desse setor. Né? Você tem as grandes construtoras envolvidas nesse processo, né, e isso paralisou a construção civil, né, paralisou o setor de óleo e gás no país. A gente já volta já com esse assunto. Então, o ponto de vista de hoje fala sobre a crise política no país e já a gente volta. Voltamos com o ponto de vista com o tema de hoje, que é crise política, e eu converso com o sociólogo e professor de ciências políticas Wagner Romão, da Unicamp, e também com o economista Antônio Lobão, que dá aulas na PUC Campinas. Wagner, o presidente do Instituto Data Popular, um instituto de pesquisas, disse recentemente em uma entrevista ao El País que falta no Brasil um estadista. Ele também chegou a fazer comparações que falta uma perspectiva do brasileiro em relação a um novo governante. Ele fez comparações com o impeachment do Collor. Ele disse que naquela época a população tinha uma esperança de uma melhora política e econômica para o país. Se a gente for analisar todos os cenários possíveis, impeachment, renúncia ou o governo se arrastar até 2018 na situação que se encontra, como que a gente pode ver isso? Olha, eu acho que se a pesquisa está correta, se a informação está correta, eu acho que há uma certa carência, né, de novas lideranças no país. Né? A gente tem uma geração aí dos políticos que estão digamos, na frente, né, do debate político, dos posicionamentos com relação à disputa presidencial, ou mesmo nos estados, né, que são exatamente dessa geração aí dos anos 80, né, que pegou a redemocratização aí. A gente tem, na verdade, um certo... Não que os jovens não estejam exercendo a política, mas
há um certo sentimento de que a política institucional é algo sujo e é algo que deve ser afastado, né? A gente vê isso tanto nos movimentos juvenis mais à esquerda como naqueles mais à direita, aqueles que estão à frente das manifestações aí contra o governo e também aqueles que, por exemplo, estavam lá em junho de 2013 com o movimento Passe Livre, por exemplo, né? Então, acho que essa avaliação pode ser correta. Agora, quanto aos cenários, eu acho que a gente pode optar aí, né? Entre os três, o que eu acredito mais que vai ocorrer, né, o que está se desenhando é um cenário de permanência desse governo, né, até o final do seu mandato. A gente está no primeiro ano de governo. Acho que é um dado, né, um elemento que a gente precisa trazer necessariamente para análise. Como o professor Lobão apontou, né, quer dizer, o processo de impeachment ele não é um processo tranquilo, né? Ele é um processo que se arrasta, né? Há um contraditório. E traz prejuízos para o país. Tendencialmente pode trazer prejuízo para o país. Houve uma eleição no ano passado que, apesar de ser bastante polarizada, ela encaminhou, né, um novo governo da Dilma Rousseff. E me parece que quer dizer, qual seria um cenário para o impeachment, né? Os cenários possíveis para o impeachment, eles necessariamente têm que trazer um incriminamento, né? Quer dizer, uma prova, uma comprovação de que houve um crime, de que a presidenta praticou um crime. É certo que na definição constitucional sobre quando um caso de impeachment pode vir a público, ela é uma definição bastante flexível, né? Se fala de crime de responsabilidade, enfim, quer dizer, ela é bastante flexível e, de certo modo, pode cair quase tudo dentro dessa tipificação, né? Mas, até agora, não há nenhuma, digamos, sombra, né, de que ela tenha, enfim, cometido algum crime, seja um crime eleitoral, né, isso está em julgamento no TSE, seja um crime relativo às questões da Petrobras, ou seja ainda isso que está em discussão, que realmente aí parece ser uma boia de salvação para aqueles que querem o impeachment já, que é a questão das contas, né, relacionadas à Lava Jato e tudo mais. Não, relacionadas ao Tribunal de Contas da União e à aprovação das contas do ano passado, né? E ainda assim há uma discussão sobre se cabe o impeachment nesse caso, porque está se falando de um mandato anterior, né? Então, o que está colocado aí, ainda em termos disso, né, de equívocos, de crimes de responsabilidade, ainda é muito vago. Então, dificilmente sustenta, né, um processo de impeachment. O que ocorreu agora é o seguinte: é claro que um crime é necessário, né, quer dizer, algo factual é necessário, mas a gente sabe que em política isso, né, quer dizer, de certo modo, se produz uma situação de favorável ou contrária a uma situação dessa. O que a gente viu nos últimos dias é exatamente essa colocar água na fervura, né, redistribuir os acordos políticos. Eu não diria nem os acordos escusos, eu diria os acordos mesmo de conformação de uma nova maioria, né, que inclua o Senado, que inclua setores da Câmara e que traga também um diálogo, seja com a classe empresarial, seja com os movimentos sociais, populares, que sempre foram a base do Partido dos Trabalhadores, né? Então, eu acho que essa tentativa de uma série de forças políticas organizadas dentro do país e em que o governo atua também, mas nem sempre é protagonista, inclusive, dessas negociações, dessas conversas, dessas fabulações, né, que está apontando para esse cenário. Não acredito em renúncia da presidenta, né? Acho que mesmo com as posições que o Temer tem tomado, de demonstrar de certa forma que ele busca já está ali preparando o terreno, mostrando que tem poder, que tem contatos, com essas falas recentes dele que a gente citou? A questão é que o poder, de certo modo, já está com ele, né? Quer dizer, então, quem vai ser presidente, quem vai ser vice, importa pouco, né? O PMDB, ele se tornou, já era um partido, né? Quer dizer, não dá para pensar o governo Lula e os primeiros mandatos da presidenta Dilma sem o PMDB, né? O PMDB é estrutural
na sustentação política do governo, está no governo, né? Quer dizer, deveria ser um aliado de primeira hora, é um aliado de primeira hora na maior parte das vezes, e aí importa pouco, me parece, né? Quer dizer, a não ser uma ambição pessoal, que acho que não cabe muito, inclusive, na própria figura do Michel Temer, né? Vamos só passar para o Lobão falar na questão econômica, como que você vê esses cenários possíveis e seguindo um pouco aí o que o Wagner falou sobre o governo se estender até 2018. Eu concordo com esse ponto de vista do professor Wagner, pelo seguinte: primeiro, que se a gente pensar em termos de economia, os próximos 3 anos são 3 anos muito difíceis, né? Até você ter esse ajuste das contas do governo, retomar uma política econômica, provavelmente este governo, qualquer que seja ele, vai chegar no final, nas eleições presidenciais, com um ônus muito grande de ter carregado essa crise e de ter que lidar com essa crise. Isso é importante porque a gente tem que pensar qual é a expectativa de cada um desses atores que a gente tem, né? Se pensar o PMDB, ele até hoje ele não tem essa intenção, não teve essa intenção de ocupar o principal posto, até porque a sua dinâmica de política passa pela força das prefeituras e uma força mais descentralizada. E, a partir daí, ele passa a dominar o Congresso e dominando o Congresso, obviamente, ele sempre, não é só com o PT, mas com o PSDB também, ele passa a ser fundamental para a coalizão que dê sustentação ao governo. E isso tem sido a prática, tanto é que o maior partido do país, que é o PMDB, em geral não lança candidatos à presidência da República. Então, qualquer ação nesse sentido contraria, vamos dizer assim, esse histórico do PMDB. E o Michel Temer, aparentemente, para ele, o que ele ganharia, vamos dizer assim, que se ele já detém parte desse poder, se ele que é o grande negociador, o grande articulador, ele vai assumir essa presidência, vai sofrer um desgaste fortíssimo, vai ser alvo de todo o processo do próprio PT, que vai, se for para a oposição, ele vai bombardear ao longo desses 3 anos, ou seja, isso não interessa ao PMDB, né? A gente tem, por outro lado, o PSDB também dividido, né? Você tem o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, um dos possíveis presidenciáveis, que não tem nenhum interesse no impeachment agora, pelo contrário, para ele é ótimo que o governo se estenda fragilizado em meio à crise e o PT chegue nas eleições presidenciais sem capacidade de reagir e disputar as eleições. Por outro lado, você tem um outro presidenciável, o Serra, esse sim tem interesse no impeachment, mas que mantenha o Temer, porque as alianças que ele está fazendo vêm nesse sentido, de se tornar um grande ministro da crise e depois se credenciar à presidência. E você tem, do outro lado, este sim interessado no impeachment nas eleições imediatas, que é o Aécio Neves, que vê que, caso você tenha mais 3 anos, ele deve perder força. Ele não tem governo, ao contrário do Alckmin, que está com a máquina do governo de São Paulo na mão, tá certo? Que vem com obras aí e tudo mais, e o Aécio tende a ser ofuscado ao longo do tempo. Então, para ele, há urgência nas eleições, e tanto é que é ele quem vem, de fato, se posicionando nesse sentido, né? Então, dentro desse quadro, considerando ainda que os porta-vozes, vamos dizer assim, do grande empresariado, né, tanto no Brasil quanto fora, você vê, por exemplo, Financial Times, New York Times, né, inclusive nas suas sessões de economia, defendendo a permanência da presidente, né, você vê, mesmo aqui no Brasil, os meios de comunicação já mudando e a pressão de segmentos do empresariado para que eles mudem a cobertura que estão dando da crise, né? Você está vendo diversas reuniões acontecendo entre empresários importantes e membros do governo, líderes do Congresso, ou seja, eu acredito que nós estamos caminhando nessa direção, ou seja, vamos colocar água na fervura, deixar um governo fragilizado, porque eu acredito que também, mesmo para esse empresariado e mesmo para a oposição, um PT forte nas eleições não interessa. Então, um governo fragilizado em meio a uma crise econômica séria, a gente tem condições de superar, mas não se muda esse quadro rapidamente, você tem que dizer mais 2 anos, pelo menos, para que consiga respirar e retomar um pouco desse crescimento. Então, se a gente analisar esse quadro como um todo, quer dizer, a quem interessa efetivamente um impeachment, né? Você pega uma política econômica que vem atendendo aos interesses desse empresariado, fora as concessões que vão ser feitas, pegar essa agenda Brasil, você tem ali uma série de concessões históricas que esse empresariado vem colocando e não vem sendo atendido pelo PT, agora pode ser que consiga. Então, se a gente analisar esse quadro, quer dizer, quem é que ganharia com o impeachment agora? Agora, acreditar em renúncia, eu acho que não.
Eu acho que ela, pelo perfil da presidente, dificilmente iria renunciar. A gente já continua com esse tema. O ponto de vista de hoje fala sobre crise política e a gente já volta. Voltamos com o ponto de vista que discute crise política hoje. A gente vinha falando sobre os possíveis cenários, renúncia, impeachment ou o governo continuar até 2018 e também aí um pouco sobre o Temer estar já ali trabalhando para demonstrar uma certa força. Existe uma falta de capacidade do governo de governar atualmente ou é a imagem que está sendo transmitida à população está sendo essa? Eu acho que, na verdade, a pergunta precisa ser um pouco, governar para quê, né? Governar é um pouco a gente, eu era muito jovem na época, mas aquele final do governo Sarney ali, logo depois da promulgação da Constituição, ele foi um período muito, né, quer dizer, de uma dificuldade muito grande de você ter agendas, né, para o país, um momento em que a gente estava em compasso de espera, o país estava em compasso de espera, né? Então, o que está se desenhando, né, isso já se desenhava desde o final do ano passado, com o resultado das eleições, com um Congresso de um perfil mais conservador, né, por um lado. Então, o que necessariamente levaria a uma dificuldade de pautas mais progressistas no campo da moral, dos direitos e assim por diante. É exatamente isso que a gente está vendo com a redução da maioridade penal, por exemplo, né? Isso por um lado. E, por outro lado, um Congresso mais fragmentado também, com mais dificuldade de governabilidade, né? E uma eleição muito dividida, né? Então, esse cenário, ele já é um cenário de mais dificuldade de construção de governabilidade. Com Operação Lava Jato, que é um tema que a gente, infelizmente, não conseguiu desenvolver aqui, esse cenário ele aumenta a instabilidade a um ponto crítico, né? Então, o que a gente está vendo hoje é exatamente essa tentativa de que se construa alguma governabilidade, mas com uma diminuição muito forte, né, praticamente desapareceu o que a gente poderia ainda chamar de uma pauta progressista ou uma pauta de esquerda, né, voltada para a diminuição das desigualdades sociais, para a efetivação de mais direitos para a população que precisa, para os segmentos que precisam. Então, acho que me parece que esse é o grande drama, né? É um governo que se mantenha num diapasão mínimo de atuação e de governabilidade, mas com uma agenda muito rebaixada no sentido de uma evolução do país para a diminuição da desigualdade social, para falar o mínimo. Lobão, como você vê esse cenário? Aí eu já coloco uma outra pergunta, se é possível reverter essa crise política atual sem muito prejuízo, sem um prejuízo estendido aí para a economia. Eu acredito que essa crise já está sendo debelada, vamos dizer assim. Esse encaminhamento já do Senado, já tem setores da Câmara também já se propondo, retomando essas alianças. Ou seja, no Brasil, a presidência da República é muito forte, né? Ou seja, ela tem poderes aí nós temos um Estado ainda muito centralizado, né? E esse presidencialismo de coalizão leva em conta essa distribuição, né, do Estado, esse fatiamento do Estado entre diversos segmentos e diversos setores. Isso está sendo feito, né? A própria presidente Dilma já tem muita dificuldade nisso. Isso até no passado era uma virtude. Se a gente olhar, por exemplo, uma revista que hoje é muito crítica, ela publicou uma longa reportagem sobre a presidente Dilma e um dos fatores que ela elogiava é isso, é o fim do toma lá da cá, é o fim das negociações com parlamentares. Isso era colocado naquele momento como uma virtude, né? Hoje passou a se tornar, para ser o grande... E, de certa forma, o próprio Congresso está conseguindo isso. Essa posição de fragilidade que ela se coloca facilita esse tipo de negociação, esse fatiamento do Estado entre os diversos setores. Então, eu acredito que, nesse sentido, a crise está sendo debelada, ou seja, é possível reconstituir uma base, né, que dê sustentação. Não dá para falar que popularidade e ingovernabilidade são a mesma coisa. Inclusive, o professor Romão deu o exemplo do Sarney. Vou dar outro exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, que chegou no final do seu governo com 12% de aprovação. Não é muito diferente do que a Dilma tem agora.
Quer dizer, ele chegou nas eleições, ele terminou o governo com 12% de aprovação. Então, a falta de popularidade não significa falta de governabilidade. É possível, sim, pelo poder que tem a presidência da República, de traçar de novo acordos ali que reconstituam uma base, né, que permita que ela continue no governo. Agora, a grande questão é, ela vai continuar no governo, mas dificilmente vai conseguir dar ainda curso àquela política mais de distribuição de renda, que favoreça mais as classes populares. Eu acredito nesse sentido. De certa forma, é uma vitória conservadora, na medida que você tem um governo de esquerda que não consegue implantar a sua política, que sabe que para garantir essa governabilidade vai continuar fatiando o Estado, vai continuar com uma pauta fortemente conservadora, né, atravessando crises. Isso pode colocar em risco e vai colocar em risco o partido nas próximas eleições. Então, acho que nesse sentido, o que a gente está vendo se configurar é uma vitória desses setores mais conservadores, uma vitória do sistema bancário, do sistema financeiro como um todo. A gente vê que o país está em crise, a indústria está em crise, o comércio está em crise, mas os bancos nunca tiveram lucros tão altos, né? Wagner, para a gente encerrar aí também, para não deixar passar batido, em 2 minutinhos. Questão da Lava Jato. O país vive um momento de maior corrupção ou essa corrupção, na verdade, nesse momento ela está sendo mais revelada tanto pelas ações aí da Polícia Federal, que de certa forma ganhou uma autonomia, e também pela mídia? Acho que para ser bem rápido, né, é muito difícil. Corrupção é um crime que a gente não consegue, aliás, a gente não consegue ter um parâmetro exato sobre se esse é o momento mais, né, de maior corrupção na história do país. Quem vem nesse discurso, é preciso a gente ter muito cuidado e ter muita cautela, né? Eu acho que o que aconteceu nesses anos é que há isso vem desde o nosso período de redemocratização, né? É que as instituições do sistema político brasileiro, né, as instituições do Estado brasileiro, elas foram tomando o seu próprio corpo, né, a sua própria autonomia. A Polícia Federal é uma instituição autônoma, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estaduais são instituições autônomas. Então, é exatamente por isso, né, que algo que não ocorria em outras épocas, inclusive no período da ditadura isso estava muito longe de ocorrer, né, que há tanta incerteza, uma vez que você tem autonomia dessas instâncias, né, há muita incerteza sobre o que virá em termos de novas investigações, novas descobertas sobre esse esquema que está sendo debelado, né? Então a gente acaba tendo aí uma exposição maior, acho, dessa corrupção que... Eu acho que isso, com certeza, há uma exposição muito grande da corrupção, né? Queria agradecer os dois pela presença. Esse foi o ponto de vista de hoje, que discutiu sobre a crise política e as suas consequências para a economia. A gente volta aí no próximo programa.